Existe uma força dentro de você, Libriano, que trabalha 24 horas por dia. Não tira folga, não tem férias e trabalha contra você. Sabe aquela sensação de que o dinheiro entra na sua mão e parece que vai escorrendo por um ralo, sem explicação? Sabe esse cansaço que você tem, que não é um cansaço de trabalho, mas é um cansaço de carregar um peso que nem mesmo você sabe nomear? Essa força, ela é uma força poderosa. E o mais importante e paradoxo que é essa força é que quanto mais você tenta negar, mais ela toma conta da sua vida. Por isso que a Cigana Esmeralda, ela está delineando para você aqui como você precisa controlar, dominar e trabalhar com essa força. Ao invés de negar, você precisa aprender a dançar com ela para que ela se torne o seu par perfeito e traga para você as vitórias. Gente, meu Deus, são acontecimentos bons e revelações quentinhas que só o baralho cigano pode trazer para você. Então, vem comigo, eu posso te ajudar. Olá, estrelas, gratidão, universo, seja muito bem-vindo, Libriano, à sua leitura. Essa é uma leitura atemporal, uma leitura que você vai ter realmente revelações e você vai conseguir entender aquilo que você mais precisa, que é o teu eu interior. Nessa leitura nós vamos descobrir e dar um mergulho profundo nas suas emoções. E eu tenho certeza que ela vai ajudar você a descobrir exatamente o que você precisa agora. Por isso, descruze suas pernas, seus braços, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Uma oração de conexão, porque eu preciso pedir permissão à sua espiritualidade para trazer à tona aquilo que você precisa. Oremos. Deus Santo Soberano, eu agradeço nesse momento participar da vida desse libriano, que a luz realmente venha sobre cada um deles que aqui estão. Pai, nós não somos perfeitos, estamos nessa terceira dimensão, por isso eu imploro ao Senhor a ajuda detalhada para que possamos realmente nos revestir do seu amor e da sua bondade e a humildade de identificar exatamente aquilo que nós precisamos. Diante de ti, eu me coloco e eu peço permissão ao anjo da guarda do Libriano para que possamos realmente nos conectar e trazer aqui tudo aquilo que é necessário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim seja, assim é e assim será. Anjo da guarda de Libra, mesa aberta para os librianos. Vamos iniciar a sua leitura vendo exatamente quais são os pontos que você precisa trabalhar nesse momento. Estamos pertinho do final do ano e é urgente que nós consigamos identificar várias questões para não passar para 2026 com isso. Cigana Esmeralda, estou trabalhando aqui com o baralho da Carmencita, que é o baralho da Pati Cigana, que ela me presenteou. Baralho lindo, olha só, a carta da cegonha, um baralho totalmente interativo, que você vai encontrar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo. Cigana Esmeralda. O que precisa ser desvendado, trabalhado, clarificado dentro do libriano nesse momento? Carta do coração. Carta do coração. Vamos falar sobre sentimentos, vamos falar sobre emoções, vamos falar sobre aquilo que realmente está atrapalhando você. Um grande bloqueio. As suas emoções nesse momento, eu sinto que são um grande bloqueio. É como se você tivesse que ultrapassar uma dor, como se você tivesse que ultrapassar um limite. Você precisa passar num teste. Você pedir um sinal da espiritualidade, da sua potência, do seu crescimento. Aqui você está muito interessado em entender algumas questões
na sua vida. Sabe esse último relacionamento que você teve, que você achou que ia ser diferente, que você se dedicou, mas que acabou exatamente como todos os outros acabaram? Sabe essas suas questões financeiras que vivem dando volta e parece que o dinheiro escorre das suas mãos? Como se tivesse um ralo imaginário em que você não consegue realmente entender o porquê que isso ocorre. Sabe esse cansaço que você tem, que não é um cansaço do trabalho, mas é de carregar um peso que nem você mesmo consegue nomear? Isso tem uma explicação. Tem dentro de você uma força, Libriano. Uma força que trabalha 24 horas por dia. É uma força que trabalha 24 horas por dia, que não tem folga, que não tira férias. E essa força, ela trabalha contra você. Por mais que você tente ignorar, ela está presente dentro de você, moldando o teu eu interior. E aqui é que tem um paradoxo. Aqui é que tem o ponto de conflito. Porque quanto mais você tenta jogar essa força para debaixo do tapete, quanto mais você tenta fingir que isso não está dentro de você, mais ela fica forte e mais ela se torna um obstáculo montanhoso, né, na sua vida, que está difícil de você superar, que está difícil de você transpassar. No entanto, Jesus Cristo disse que se nós tivéssemos fé, ele disse o quê? Se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, você vai falar para esse monte, sai daqui, vai para ali, e você vai conseguir. É necessário nesse momento, Libriano, que você preste bem atenção naquilo que a Cigana Esmeralda ela vai revelar para você por meio do tarô. Porque o que você tem dentro de você não é uma montanha de dificuldades e de problemas. Aqui a gente vai conversar sobre um processo muito único, uma energia que é somente sua, por isso não ignore. Você tem a possibilidade de fazer um processo alquímico dentro de você. Você tem a possibilidade de transformar chumbo em ouro. Porque, dominando essas questões, você vai encontrar um baú de tesouros dentro de você que vai ajudar a você alcançar posições cada vez mais superiores. Nós estamos falando aqui de algo que faz parte dentro de você. Apesar de ter momentos de desgastes na sua vida, de discussões, expectativas frustradas e até aquela sensação de por que sempre comigo? Existe a aproximação de uma cura emocional profunda, um milagre, um sinal que você vem pedindo a Deus e ele vai se realizar. Vocês pediram a Deus esse milagre. Vocês pediram a Deus que isso acontecesse. Olha aqui, a carta do coração, a carta do desejo, a carta do pedido. Vocês têm, de uma forma ininterrupta, incansável, pedindo a Deus um sinal, pedindo a Deus um milagre, pedindo a Deus uma melhora. E esse sinal e esse milagre estão dentro de você. Eles fazem parte da sua vida diariamente. E a cigana, ela vai revelar para você exatamente como é que você pode trabalhar com essa força que você tem, que está inativa. Como é que você pode ativar essa força que está latente dentro de você, para que você possa realmente dar esse boom e você possa explodir. Se essa leitura está fazendo sentido para você, se é exatamente essas questões que você tem enfrentado diariamente, se você sente que tem algo maior do que você puxando você para trás, digite aqui nos comentários: eu mereço o milagre que eu pedi. Eu mereço o milagre que eu pedi. Eu mereço o milagre que eu pedi. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Mas é importante que a gente saiba então aqui agora, Libriano, que força é essa que está dentro de você
24 horas por dia, e que você pode realmente transformar essa força em um aliado, que você pode realmente transformar essa força em alguém ou algo que vai ajudar você a carregar essa sacola pesada de responsabilidades e dificuldades diárias. Então vamos lá. Cigana Esmeralda, que força é essa? Que força é essa? Que força é essa? Vamos às cartas de corte. No fundo do deck, a carta da mensagem. É algo que está sendo revelado para você nessa leitura. Você não vai sair dessa leitura sem essa resposta. Você não vai sair dessa leitura sem identificar. Mas antes eu preciso explicar uma coisa para você. Eu preciso avisar você uma coisa. Essa revelação que você está prestes a receber, ela vai incomodar você. Talvez você não tenha ainda a capacidade mental, a força espiritual para suportar isso que vai ser revelado. Por isso, muitos de vocês vão sair daqui a pouco, quando a revelação começar. Outros vão sair mais adiante, na metade do vídeo. Mas alguns escolhidos, que eu espero que seja você, conseguirá chegar até o final. E, fazendo isso, conseguirá dominar essa força e estar acima de 99% dos librianos que não conseguem entender a força pessoal que tem. Essa mensagem vai ser revelada a partir de agora, mas você precisa identificar primeiro que força é essa. Então, a primeira coisa que nós vamos identificar é que força é essa. Olha, a carta da mulher. É uma força que está dentro do teu interior. A gente não está falando de gênero aqui. Nós estamos falando de energia. Energia. Você tem uma força dentro de você e essa força, ela é identificada no tarô, na carta do diabo, que é a carta da sombra. O que é essa sombra? É um conjunto de situações, de conceitos, de crenças que você tem acreditado que são negativas, que você tem acreditado que faz parte dos seus, abre aspas, defeitos, fecha aspas. E são coisas que você tem tentado dominar, que você tem tentado acertar e que você tem tentado se corrigir de uma forma errônea. Porque na realidade, essas sombras, isso que está dentro do teu íntimo, isso que realmente está sendo gerado dentro de você diariamente, é a sua maior força interior, é o seu maior tesouro, que se você se der conta desse baú que tem trancado as 7 chaves dentro de você, se você ousar abrir esse baú, você realmente vai se tornar a pessoa que você sonha, atraindo o fluxo de riqueza e de prosperidade que você tanto almeja, a felicidade nas relações que você sempre sonhou e o senso de realização e de conquista que você vem buscando. Mas só que sempre disseram para você, Libra, que o que estava dentro desse baú era feio. O que estava dentro desse baú não era correto. O que estava dentro desse baú transgredia as leis do universo. Ou que uma menina direita, uma mulher direita, não abre esse baú. Um homem de respeito, um homem honesto, não abre esse baú. Convencer a você de que algumas atitudes e algumas coisas que você sente dentro de você, inclusive relacionadas à sua espiritualidade, são extremamente erradas. Então está na hora de você rever esses conceitos, de você acreditar no seu eu interior e você saber que a espiritualidade te apoia, que a espiritualidade ela está ao seu lado para que você seja uma mulher ou um homem vencedores, para que você possa realmente chegar aonde você quer chegar. E eu sei que você dentro de você deve estar se questionando agora. Qual é a chave para eu abrir esse baú?
qual é a chave para eu poder destravar esses profundos conhecimentos? Qual é a chave para eu seguir adiante? Essa chave, a Cigana Esmeralda vai revelar para você agora, tá? Cigana Esmeralda, qual é a chave que vai realmente ajudar os librianos a abrirem a tampa desse baú e chegarem exatamente onde precisam chegar? Vamos às cartas de corte. Fundo do deck, a carta do caixão. A carta do caixão. A carta do ataúde. A carta do baú. Né? Porque o caixão é o quê? Uma caixa grande, um baú. Então, você precisa entender que aquilo que sempre falaram para você, que era medonho, que era feio, que não tinha um cheiro bom, que já estava ultrapassado, já tinha perdido a validade. Tudo aquilo que está guardado dentro de você, na realidade, é o ponto de uma transformação. Você está a um passo de uma grande transformação na sua vida, que vai fazer com que você realmente vire o jogo e você chegue aonde você precisa chegar. E olha aqui, sabe o que é a chave que realmente vai fazer com que você abra esse baú e que você solte todas essas questões e você possa viver melhor? Carta do livro. Carta do livro. Autoconhecimento. Tudo aquilo que você deixou para trás e você enterrou é o que realmente está fazendo parte desse baú, que está fazendo parte desse cofre, dessa caixa, e que você precisa resgatar. Sabe aquela criança que queria ser artista, mas que disseram para você que arte não dava dinheiro? Está presa nesse baú. Sabe aquele adolescente que queria liderar, aquele adolescente que queria ser o primeiro da turma, mas que descobriu que já tinha alguém mais popular? Está dentro desse baú. Sabe aquela menina que sonhava em casar de vestido de noiva, entrar na igreja, né, ouvindo Jesus, a alegria dos homens, né, e receber da mão dos pais, ser entregue ao marido? Está aqui dentro. Sabe aquele jovem que queria ser um grande guitarrista ou um grande engenheiro, pai de bons filhos? Está aqui dentro. Sabe aquele filho ou aquela filha que queria ter sido apoiado pelos pais em algumas decisões da sua vida? Está aqui dentro. Está aqui dentro. Dentro desse caixão que você precisa realmente abrir. Você precisa permitir que essas versões suas saiam, para que você possa realmente ressignificar a sua vida. E é urgente que você faça isso antes do ano acabar. É urgente que você faça isso antes do ano terminar. Esse é um processo longo. É um processo que vai se estender talvez durante 6 meses, 8, durante anos talvez. Porque a gente não pode resolver, não pode clarificar, não pode curar coisas que estão nos machucando durante muito tempo. Me faz lembrar aqui a história da Ana. A Ana era uma vizinha minha da primeira casa que eu morei, né, quando eu casei. E a Ana tinha sido abandonada pelos pais quando ela tinha 5 anos. Quando ela tinha 5 anos, o pai dela saiu de dentro de casa. E o pai dela era alcoólatra e a mãe dela ficou junto para cuidar da Ana e mais de 2 irmãos. Então, o desespero da mãe de cuidar dos filhos sem saber como se manter, porque o homem simplesmente foi trabalhar e não voltou, fez com que ela transparecesse esse desespero para os filhos. Então, a Ana, durante muito tempo, se sentiu abandonada, com medo de não ter onde morar, com medo de não ter o que comer, e passou sim por certas dificuldades na vida. O que é que você acha que uma criança de 5, 7, 8 anos, uma adolescente, pode fazer com isso? Nada. É uma dor que a gente não sabe lidar nessa idade.
Então o que a Ana fez? Ela enterrou essa dor dentro dela. Ela enterrou essa dor, ela enterrou os seus sonhos de criança. Ela enterrou uma juventude perdida, uma infância perdida, porque ela teve que começar a trabalhar muito cedo, né? Então, não pôde estudar, não pôde se formar naquilo que ela queria. E hoje, a Ana é quem? É uma pessoa assombrada por todas essas versões que estão presas dentro de um caixão. Quais são as suas versões, librianos, que estão presas dentro desse caixão? Onde estão as suas sombras? Porque elas estão aí dentro de você. E é urgente que você trabalhe esse milagre dentro de você. Porque você pediu um sinal a Deus. Você pediu um sinal. Você pediu que Deus lhe mostrasse o que estava faltando para que você pudesse realmente conquistar esse milagre. E Deus está te trazendo uma resposta, junto com a sua espiritualidade. É hora de você abrir esse caixão e você permitir que essas sombras saiam. Você permitir que essas questões sejam resolvidas. E você permitir que de uma vez por todas, essa criança possa realmente desenvolver o seu lado artístico, esse jovem possa ser popular e assim, e assim, e assim por diante. Você precisa dar voz a essas suas versões que estão dentro de você. Você precisa intensificar esse seu poder para que você chegue cada vez mais aonde você precisa chegar. Se você tem alguma versão dentro de você que você precisa realmente dar voz e que você precisa que saia, que seja libertada, digita aqui nos comentários: eu vou abrir esse baú. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. De posse dessa chave e abrindo esse baú, quais são os desafios que você vai enfrentar daqui por diante? Aí você vai me dizer: poxa, Alane, eu pensei que as coisas já acabavam aqui. Calma, isso é um processo. E só alcança o propósito quem suporta o processo, tá? Então vamos lá, Cigana Esmeralda, você tem uma oportunidade, libriano, de entender o comprimento, a profundidade, a largura, entendeu? E as condições que a espiritualidade querem transmitir para você. Cigana Esmeralda, qual é o desafio, o maior desafio que o libriano vai enfrentar nesse momento? Qual é o maior desafio? Vamos usar as cartas de corte. Fundo do deck, a carta da chave, ó. Confirmação, tá? Você vai girar a chave e você vai conseguir que saia realmente as coisas importantes. Aqui você não vai estar abrindo a caixa de Pandora. Aqui, essa chave, ela não vai abrir a caixa de Pandora. A caixa de Pandora, segundo a lenda, né? Foi uma caixa que um deus recebeu. Eu não me lembro bem direitinho a lenda, mas eu sei que quando foi aberta, saiu todos os males do mundo, né? A doença, a fome, a violência, a guerra e assim por diante. Tá? E por último, saiu a esperança. Né? Por último, saiu a esperança. Então, você não vai abrir a caixa de Pandora. Você vai liberar de dentro de você aquilo que justamente está prendendo e fazendo com que você sempre fique por baixo. E está na hora de você flutuar. Olha, a carta da estrela. Qual é o maior desafio que você vai ter? Essa carta é muito positiva. Mas ela caiu no desafio para dizer o que para você? Que o seu maior desafio vai ser você acreditar que você tem o potencial, que você tem os direitos e que você tem realmente o poder de mudar a sua realidade. Porque depois de você ficar tanto tempo na escuridão, encontrar a luz pode ser muito assustador. Porque a sombra vive na sombra. A sombra se esconde no escuro.
E uma vez que você vai lançar luz sobre a sombra, você vai ficar impactado com as coisas que você vai ver, você vai ficar impactado com as coisas que você vai discernir e você vai viver momentos desafiadores onde você vai encontrar novas verdades e novas possibilidades de crescimento. Mas entenda bem, a espiritualidade está garantindo a você que esse processo ele será um processo libertador, rico e que você vai poder ajudar as pessoas à sua volta. Se você tem filhos, você vai os ajudar a ultrapassar, situações que talvez eles estariam fadados a repetir por conta do teu processo e por conta do teu exemplo. Nós temos a tendência de repetir as dificuldades das pessoas com quem nós convivemos. E nossos pais são os nossos espelhos, tá? Então, existe aqui um processo muito bonito, um processo de discernimento que vai levar você a superar as questões que você quer. Aqui, a espiritualidade está claramente mostrando para você um caminho novo, tá? Que pode ser um enfrentamento. Esse enfrentamento e esse caminho novo pode ser assim, uma empresa sólida, pode ser um novo negócio, tá? Mas principalmente é uma questão muito interna, porque para você ter um novo negócio, para você ter uma empresa familiar, você permitir-se viver um novo relacionamento, uma nova amizade, viajar sozinho, você tem que ter confiança em si mesmo. Você tem que acreditar em você. Você tem que saber quais são os seus limites. Em outras palavras, você tem que entender quais são as suas sombras e aprender a lidar e manejar com elas. E a partir daí, as coisas elas terão uma outra modalidade na sua vida. Elas se transformarão e assumirão novas nuances para que você possa realmente chegar aonde você vai chegar. E você vai brilhar. Você vai brilhar porque você está com a chave na mão. A chave na mão do progresso. E olha aqui, a carta das nuvens, tá? Nesse momento, é fato. Você está muito em dúvida, muito inseguro. E até se perguntando se é real tudo isso que eu estou falando para você. Relaxa. Essa maneira de pensar e esses sentimentos já faz parte dessa conversão de sombras. São as suas sombras, são o seu lado sombra negativo dizendo para você, tentando convencer você a se manter na escuridão. Tentando convencer você a manter-se aonde você está. A não sair dessa chamada zona de conforto, que na realidade não traz conforto nenhum, só traz dificuldades e tragédias pessoais da porta da casa para fora. Então, esse é um momento que você precisa racionalizar as suas emoções. É um momento em que você precisa entender que a espiritualidade ela está ao seu lado, apoiando você. E eu até iria me admirar muito e ficar um pouco assustada se você me dissesse que você não está sentindo medo. Se você me dissesse que aquilo que você está sentindo agora é coragem, é um ímpeto. Não, você deve realmente estar com medo. Você deve entender o que o seu lado sombra é capaz de produzir. E você quer entender exatamente o que é o lado sombra de alguém produzindo? É só você ler aqui nos comentários as diversas mensagens que as pessoas vão deixar aqui. São reflexos das suas sombras. Passe a ler os comentários, não só do signo que você assiste no meu canal, mas de outros signos. E agora que você já consegue identificar o que é uma sombra, você vai começar a identificar como é que as pessoas deixam nos comentários o reflexo das suas sombras pessoais. Faça isso. E você vai entender e você vai conseguir identificar o grau da sua evolução.
o quanto de luz já está raiando dentro de você, tirando você desse ambiente nublado, desse ambiente negativo e desse ambiente confuso, que é a mente de alguém que é dominado pelas sombras. E a partir daí, Cigana Esmeralda, que ele conseguir superar esses desafios, aonde ele vai chegar? Aonde o libriano chegará? Vamos as cartas de corte. Nossa, de novo a carta da mensagem. De novo a carta da carta. Tá? Você vai chegar exatamente aonde você definir. Você tem o potencial de definição da sua vida. Aqui, muito diferente do que a maioria das pessoas tentaram fazer você acreditar, você tem um destino único e você é capaz de definir esse destino. Cigana Esmeralda, olha, carta da cegonha. Essa carta da cegonha, ela me fala do quê? De você dando a luz a uma nova realidade na sua vida. Olha só que interessante. Sombra, luz. Sombra, luz. Não é? Pensa bem, entenda bem o seguinte. Se você tem muitas sombras, é porque você também tem muita luz. Porque as nossas sombras, elas são de acordo com a nossa quantidade da nossa luz. Vou te explicar isso, vou te dar um exemplo para você poder, uma ilustração para você poder imaginar isso muito bem. Imagina uma árvore bem frondosa, com a copa bem enorme, né? Embaixo dela se abrigam vários animais, porque vêm atrás do quê? Da sua sombra. Entendeu? Então, se você tem muitas sombras, se você tem muitas dificuldades, e muitas dessas sombras, elas são medos, é porque você é um ser de ampla luz. Não tenha medo de lidar com as suas sombras. Nesse momento, a sua espiritualidade, ela está ajudando a você a lidar com aquilo que você mais teme, aquilo que você mais se sente acuado e aquilo que você se sente mais diminuído. E Cigana Esmeralda, qual é o resultado que o libriano ele pode ter nisso tudo? Qual é o maior resultado que o libriano pode ter? Carta dos Jardins. Novas relações felizes, uma sensação de felicidade de estar completo, porque nada melhor do que você estar de bem consigo mesmo, nada melhor do que a gente conhecer o nosso valor e ter aquela questão de se autossignificar. Faça a oração de São Bento, para que você não fique emprenhando pelo ouvido, né? Desculpa a expressão. Então, para que você possa seguir adiante naquilo que você realmente quer, para você poder chegar aonde você precisa. É um momento de libertação. É um momento em que você poderá realmente trazer a paz e a felicidade para você e comemorar, tanto dentro de você quanto fora, aquilo que você mais deseja, que é a felicidade. E aqui a carta do cavaleiro. As coisas vão começar a andar muito mais rápidas para você. Por quê? Porque você estará ultrapassando os limites sombrios. É como se você saísse de um vale das sombras. Me fez lembrar agora o Salmo, né? 23. Ainda que eu ande no vale da sombra tenebrosa, eu não temerei mal algum. Né? O Senhor é meu pastor e nunca me faltará. Então, você tem os apoios dos seus guias espirituais, você tem um apoio da sua espiritualidade, você pode expandir. Aqui, você vai sair do mergulho da noite escura da alma. Né? Se você nunca ouviu falar sobre esse termo, esse é um termo muito importante para quem está vivendo um despertar espiritual. E Cigana Esmeralda, quem nesse momento está apoiando o libriano? Quem nesse momento está apoiando o libriano? Olha, carta do Guardião da Terra, tá? Então você tem gnomos, né? Você tem gnomos, força da natureza. Agora olha a carta que caiu para você. A loba. Liberte sua natureza selvagem. Em outras palavras, abra esse baú.
Solte as suas sombras, né? Como diz a música das Frenéticas, abra as suas asas, solte as suas feras, caia na gandaia, né? Vá viver aquilo que você não se permitiu, tudo isso antes do final do ano. Porque esse é o milagre que você pediu para Deus. Esse é o milagre que você pediu para a sua espiritualidade. Para você realmente entender e você receber um sinal do que é que estava faltando na sua vida para essa reconstrução. E a espiritualidade está entregando para você no princípio, meio e fim. Eu sei que essa leitura foi uma leitura muito difícil, uma leitura muito pesada, uma leitura realmente de um diagnóstico divino de uma causa muito particular sua. Eu sei que nesse momento você pode estar até chorando, mas assista essa leitura de novo. E não saia desse canal sem assistir a leitura falando sobre os 4 que ganharão na Mega Sena, tá? Que pode realmente, isso também ser a questão de você se achar merecedor de ganhar prêmios, pode ser uma das suas sombras. Então assista essa leitura e assista também a leitura de semana passada, Libriano, que eu vou deixar aqui para você. São leituras importantes que farão com que você consiga ter uma ampliação do seu conhecimento pessoal e que você consiga identificar as suas sombras. Semanalmente, a Cigana Esmeralda está aqui com vocês, quarta-feira, às 18h30. E eu aguardo vocês junto com a Cigana Esmeralda e o Cigano Vladimir. É um imenso prazer conversar com vocês semanalmente. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchá.